Seja bem-vindo a este canal destinado àqueles que querem se aprofundar na vida espiritual. Queremos fornecer para você conteúdos de espiritualidade. Já tem bastante vídeos no canal, vale a pena dar uma aprofundada e perceber o quanto é bonito a riqueza da igreja, seja no testemunho dos santos, seja também aquilo que os santos escreveram e também os grandes autores de espiritualidade. Por isso, se você tem esse interesse, se inscreva no canal e vamos juntos. Hoje é dia de também apresentarmos para você mais um santo. Hoje eu quero falar com vocês sobre Maria de Jesus, Bom Pastor. Esse título que já expressa um pouquinho da vida desta mulher que, sobretudo, deixou ser cuidada pelo Bom Pastor e, através deste pastoreio, cuidou a tantos outros. Seu nome de batismo é Francisca. Ela nasce em Varsóvia, na Polônia, no dia 12 de novembro de 1842. Ela é a filha mais velha do casal Adolfo e Cecília, por isso são também eles responsáveis por este caminho que passa também por dificuldades, já que eles não tinham tanto essa pretensão religiosa para a vida dela, mas outras preocupações mais voltadas por aquilo que era o conhecimento intelectual, a cultura, a saúde e não tanto religiosa. Mas Deus tem os seus caminhos de providência. E uma delas é que a governanta da casa, eles eram uma família nobre, tinha todo este lado voltado à religiosidade e começou a ensinar a pequenina Francisca sobre a vida espiritual. Então foi um grande ganho, uma grande graça na vida dela ter esta pessoa que deu a ela também os primeiros sinais desta vida cristã. Porém, esta governanta veio a falecer, então é como se fosse tirado um pouquinho dessa realidade que ela vivia. Porém, Deus não cessou de trazer até ela de forma providencial outras formas. Assim, uma tia paterna sua começa a ensinar, a educar a pequenina, vai ser ela responsável por prepará-la, para aquilo que é a primeira comunhão. Você vendo aí os caminhos. Muitas vezes a gente pensa que Deus fechou uma porta, não entendemos muito direito, mas você vai percebendo que quando Deus quer, Ele começa a abrir outras portas. E é interessante pensarmos que mesmo com o pouco conhecimento que ela tinha da vida religiosa, já existia aquela devoção à Virgem Maria. A sua mãe acabou passando mal, saúde piorando, e logo ela invocou a proteção, a graça da Virgem Maria e foi atendida na recuperação da sua mãe. Porém, a mãe permaneceu em Varsóvia, na casa do pai, a avó dela, para que pudesse fazer todo este caminho de poder retornar aquilo que é a saúde. É justamente neste momento da história dela, em 1854, que ela conhece o padre Leandro, que é um padre capuchinho de origem lituana e por isso inicia com ele um caminho de acompanhamento espiritual. Para ela era como se fosse o momento da sua conversão, o momento onde ela deixa ali aqueles pequenos sinais, aquelas pequenas práticas e começa a entrar numa vida espiritual mais profunda. Todos nós somos chamados a essa dimensão. Muitas vezes a gente vai caminhando assim, a conta gotas, às vezes tem aquelas paradas, paralisa na vida espiritual, mas chega um momento em que nós precisamos dar um salto. E você percebe que este salto espiritual acontece na vida de vários santos que já têm uma certa caminhada, mas de repente tem aquele acontecimento, que no caso dela, um acontecimento de uma forma bem simples, que é um encontro com uma pessoa e esta pessoa consegue levá-la a uma dimensão espiritual maior. Bom, com este acompanhamento, é lógico, aquilo que já estava providencialmente sendo preparado para o Senhor, acontece um despertar da vocação. Mas lógico, seu pai se opõe a tudo isso, não eram esses valores que a família procurava, mas ela procurou, sobretudo, buscar e aprofundar depois a vida de penitência, a vida de oração, as escolhas, mesmo diante das proibições que seu pai fazia. Em 1860, ela acompanha os seus pais em uma viagem bastante longa por vários países, como a Suíça, como a Alemanha, a França, e por isso as viagens que não eram como hoje, com certo conforto, mas eram realmente exaustivas, acabaram provocando uma fadiga física nela. E essa fadiga levou a muitos questionamentos se não trataria realmente dela estar com tuberculose, que era uma doença grave, sobretudo naquela época, e por isso os pais resolveram acompanhá-la em um tratamento. Ela foi passando por vários lugares para fazer este tratamento, houve mais esse processo de mudanças aí junto com os pais para que pudesse se recuperar. Então ela passa pela Suíça até chegar finalmente em Cannes, na França,
onde ali que também ela se encontra com seu pai, que já tinha fugido de várias situações na Polônia. Havia toda aquelas diferenças, circunstâncias, né, difíceis na Polônia. Assim, neste momento, né, o seu pai acaba se convertendo, né, não só vendo o testemunho da sua filha, mas também quando ouve, quando começa a escutar a palavra, né. Surgiu nesse período, com a conversão do pai, um tempo de paz, e assim eles retornam à Polônia em 1865, até a morte do pai, que foi em 1870. Ou seja, vive esse período de 5 anos aí de uma certa paz, né? Sempre como Deus estivesse preparando esses últimos momentos em que a família pudesse conviver, pudesse se aprofundar. Mais tarde, então, o padre Leandro, que acompanhava ela espiritualmente, né, viu que havia realmente um desejo de Deus para que ela pudesse dedicar-se inteiramente a uma obra. Por isso ele coloca diante dela a possibilidade de poder abrir uma nova comunidade, uma nova congregação, e ela coloca em prática, mesmo tendo muitos receios, afinal as dificuldades de saúde acompanhavam ela. Isso é uma das grandes lutas, né? Quantas vezes você vai dando um passo, você percebe que a sua saúde não acompanha aquilo que você desejaria. Por isso, ela entra diante desse desafio e vai partir para este trabalho, para esta nova fundação. E junto com ela, ela traz a sua mãe, né, influenciada aí sobretudo com o aspecto da convivência com a filha, né? Então você percebe também a mudança aí que acontece em casa. Muitos de nós, pelo testemunho que nós vivemos dentro das nossas casas, somos fonte de conversão para a nossa família. Depois partem com ela também mais 2 terciárias franciscanas já idosas, né? Mas que começam com ela a compor esta comunidade, né? Bom, esta nova congregação se dedicaria à adoração ao Santíssimo, à imitação da Virgem Maria em Nazaré e à educação da catequese das crianças, né? Sobretudo aquela preparação da primeira Eucaristia. Lembra como isso foi importante na vida dela junto com a sua tia? Você percebe aí que aquilo é que a nossa história muitas vezes vão ser o caminho que vai levar também outros a fazerem um encontro com Deus. Então ela vai buscando tudo isso, ela é proibida de abrir a casa mãe na Polônia, então ela parte para Roma e ali vai pedir autorização e apresentar ao Papa Pio IX o seu desejo de poder ter a aprovação, né? Ela foi recebida pelo Papa lá no dia 1º de outubro, dia de Santa Teresinha de 1873, né? E aí veio a fundação das Irmãs da Sagrada Família de Nazaré. E assim ela retorna depois à Polônia para estabelecer, né, diante de todos os desafios, né, este lugar. Depois ela vai para a França, em Lourdes, né, um lugar maravilhoso, mais um lugar aí da presença da Virgem Maria, que é muito, né, a cara da congregação que se formava, mas depois vai fundar realmente em 1874, né, em Roma, né, começa esse trabalho, começa toda a assessoria para que realmente a comunidade que nasça possam depois estabelecer sua constituição, ver para o seu chamado e depois ser aprovada de uma forma definitiva, né? Esses geralmente são os passos. Se dá autorização para começar, depois dessa autorização vai se vivendo, se estabelece suas constituições e depois há uma aprovação das constituições que dessa família, nova família que fundou, veio logo depois, né, logo depois, diria assim, um tempo depois, né, da sua morte. Mais tarde, a congregação vai começar a crescer, vai aparecer as primeiras noviças, aqueles que vão se interessando pela obra. Também na Polônia começa a se brotar essas vocações, então você vai percebendo aí o nascimento, o crescimento de toda essa obra. E depois, em 1881, ela vai ter uma nova casa em Cracóvia, na Polônia, e em 1º de maio de 1884, a fundação e as primeiras, né, vamos dizer assim, companheiras fizeram ali os seus votos, né, a profissão religiosa. Foi aí, então, que ela recebe, né, neste momento, o seu novo nome, deixa de ser Francisca, para passar a se chamar Irmã Maria de Jesus Bom Pastor. Então você percebe esta mudança, concretiza ali, depois temos todas essas obras que vão se expandindo. Bom, você vai percebendo esses valores sendo concretizados, e uma das coisas bonitas é que ela percebe ali na família de Nazaré
os valores das virtudes que muitas vezes permanecem oculta no escondimento da Virgem Maria, na vida ali oculta, né, da família de Jesus, com São José, com Maria. Então, ela vai, sobretudo, também olhar para essas virtudes, né. Ela vai também se estabelecer nos Estados Unidos, né, em 1885, vai para lá, abre casas em Chicago, espalha as irmãs, né, por outros lugares. Em 1892, ela já estava em Paris e, enfim, em 1894 vai fazer o mesmo, uma nova fundação também em Londres. E aí começa todo este caminho. Bom, mais tarde, com todas essas fundações, essas viagens, o seu organismo volta a dar realmente sinais de fadiga, de preocupações, aparecem ali várias doenças, né? Então, a conselho do médico, ela passa um período de descanso junto com as beneditinas em Subiaco, né? Aquela fundação ali de São Bento. Depois ela retorna a Roma só em 1902. A situação piora e no dia 21 de novembro de 1902 ela falece subitamente, né, diante das suas filhas e com muito pesar aos seus 60 anos. Né? O seu túmulo está localizado na casa geral das Irmãs da Sagrada Família de Nazaré, ali numa capela dedicada principalmente a ela, a estarem nessa proximidade com ela, a também esse culto que vai crescendo na sua casa principal em Roma. Então queremos pedir a ela a intercessão, ela que teve essa coragem, essa audácia e também, sobretudo, né, que todos aqueles que justamente se encontram longe, que não receberam desde a infância, né, esta educação cristã, possam, né, receber de nós a intercessão para que a providência de Deus possa alcançá-los. Pedimos também por tudo aquilo que é o nascimento e o crescimento das virtudes, principalmente aquelas que se ocultaram ali na família de Nazaré, mas que nós sabemos de obediência, né, de realmente valores ali onde estão consolidados, né, a dimensão da confiança, ou a dimensão do amor. Pedimos esta graça à Nossa Senhora, que acompanhou tão bem também esta família. Deus vos abençoe e te espero amanhã para mais um testemunho dos santos.